Maranata, meus irmãos, tudo bem? Vamos meditar um pouquinho sobre o reino de Deus? Vamos lá. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 13. Diz assim: E ele, Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Outras traduções dizem mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Antes que você pergunte, sim, tem literatura. Vamos lá. Eu vou indicar duas hoje. O livro A Mão Forte de Deus, do irmão Ian Scadaway, que foi o primeiro livro que eu li a respeito desse assunto que a gente vai tratar hoje. Um livro pequeno, mas muito interessante, é muito válido, e faz apontamentos muito interessantes nesse livro. Um deles a gente vai tratar aqui. E um livro espetacular. Mas pensa num livro bom, com muita revelação de Deus ali dentro. É o livro Não Apagueis o Espírito, do tio Fábio Coelho. Irmãos, pode ir. Esses dois são muito bons. Vamos lá. Hoje a gente vai tratar sobre os 5 ministérios. Esse nome, né, 5 ministérios, você deve ter ouvido, e ele é muito difundido desde o final dos anos 90 aqui no Brasil. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? No livro do irmão Jens, o livro A Mão Forte de Deus, ele faz uma ilustração que eu acho válida para a gente conseguir desenvolver o que a gente precisa aqui. Imagine que o mundo é uma prisão. Se a gente for olhar bem, o sistema mundo, ele é uma grande prisão, né? Deus chamou seus filhos para ajudar numa missão. Qual missão? Libertar os cativos dessa prisão. Ótimo. Como isso vai ser desenvolvido? Então, Cristo depositou dentro dessa família 5 homens e mulheres de dons. O apóstolo, ele vai explicar para a igreja como é que funciona a divisão dos blocos, ele vai separar em equipes para que a entrada seja organizada e que os filhos de Deus, a igreja, tome posse da prisão e liberte os cativos de lá. Cristo também depositou nessa família de Deus, né, no seu corpo, evangelistas. Eles são as pessoas que vão ensinar a igreja, os filhos de Deus, como fazer para comunicar a liberdade aos cativos e ajudá-los a sair dessa prisão. Também foi depositado dentro do corpo, por Cristo, profetas. São pessoas que vão trazer uma percepção, uma visão, apontar para a janela, para fora da prisão e indicar que existe uma vida muito diferente do que existe dentro da prisão e que vale a pena ir para lá. Eles também têm chaves que a gente não entende muito bem como funciona, mas entra e sai por caminhos muito estranhos da prisão. Geralmente são os mais esquisitos, por assim dizer. Mas, tudo bem, então os filhos de Deus foram lá, tomaram a prisão e tiraram os cativos. E agora? Agora entra um outro dom, outros 2 dons, na verdade, que Cristo depositou na igreja. Os pastores, eles vão ensinar a igreja como a igreja vai comunicar o desenvolvimento de novas relações. As relações da prisão eram terríveis. Eram relações de escravidão, eram relações de orfandade, eram relações de o meu primeiro. Não, as relações são totalmente diferentes. Agora eles deixam de ser cativos para fazerem parte da família de Deus. É muito diferente como as relações se dão.
E as legislações também são diferentes. A legislação da prisão é uma, a legislação dentro do reino de Deus é outra. E aí entra um outro dom, o mestre ou doutor. São pessoas que vão ensinar a igreja como comunicar e também como exercer, como praticar a legislação do reino de Deus. Tendo isso em mente, vamos lá. Vamos falar sobre os 5 ministérios. Para que eles existem? Qual o objetivo deles? Por que Cristo depositou na igreja os 5 ministérios? Eles foram depositados para preparar os crentes para o serviço. E aí, serviço, não estou falando só da questão do desenvolvimento de serviços eclesiásticos, serviço dentro do corpo. Não, estou falando mais ainda. Estou falando da grande comissão. Pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Os 5 dons, eles foram dados para ensinar a igreja como desenvolver isso em cada localidade, em cada país, em cada cidade, com as peculiaridades que lá tem. E aí vale a pena a gente observar uma coisa muito interessante aqui. Não existe a possibilidade do exercício dos 5 dons independentes, desconectados do corpo. Isso não tem, não. Não existe no reino de Deus independência. Existe autonomia. Isso faz parte do desenvolvimento da maturidade. A gente está falando de filho de Deus adulto. Se você não viu ainda, tem um vídeo que a gente fala sobre teknon e huios. As duas palavras que a Bíblia cita em grego para falar de filho criança e filho adulto. Dá uma olhada lá. Autonomia sim, independência não. Então qualquer exercício, qualquer pessoa que diga que está exercendo qualquer um dos 5 dons, mas ela é desconectada da realidade de comunidade de fé, está fora daquilo que Deus estabeleceu. Também os 5 dons foram dados para cooperar com a edificação da igreja. E quando a gente está falando de edificação da igreja, a gente não está falando somente de comunidades locais. A gente está falando da universal igreja. A gente está falando do corpo de Cristo na terra, os crentes de vários lugares. Não estou falando de denominações específicas. Eles foram depositados para que haja o desenvolvimento desse corpo, edificação, a construção. Eles vão ajudar o Espírito Santo na obra que ele está fazendo para o desenvolvimento desse corpo de Cristo na terra. Por quê? Por uma razão muito simples. Jesus não é pedófilo. Ele vai voltar para buscar uma igreja adulta e madura. A igreja que foi estabelecida por Deus na eternidade. É essa igreja que o Espírito Santo está edificando. E os 5 dons vão cooperar nisso. Agora vamos lá. O que os 5 dons não são? Eles não são cargos eclesiásticos. Porque pode parecer meio confuso. Existe aqui pastores, o dom pastor, e é muito comum a gente usar o título pastor para lideranças eclesiásticas. Não são a mesma coisa. Você pode ter, por exemplo, na sua igreja, alguém que tem o título pastor porque exerce liderança comunitária, mas ele de repente foi depositado de dom evangelista. Então, o desenvolvimento do dom no corpo, ele vai exercer dentro do contexto do evangelista. Talvez não do pastor. Não, a gente não pode achar que a gente vai agora colocar títulos por conta dos 5 dons. A ideia não é essa. São dons, não são títulos. Também não são um plano de carreira eclesiástico. Vou começar como evangelista, depois eu vou me tornar pastor, depois eu vou me tornar mestre, depois eu vou me tornar profeta, para depois virar um apóstolo. Isso não existe. Isso está muito fora do plano de Deus. Está muito fora. Não é um plano de carreira. Isso não existe. São dons de Cristo no corpo. Não é plano de carreira. Eles também não são posição de superioridade espiritual. O irmão X, a gente consegue reconhecer nele o dom pastor. Então, ele alcançou um nível de superioridade espiritual. Não existe isso não. Vamos lá, é válido a gente observar isso aqui também. Quando a Bíblia fala de buscar os dons,
que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, está falando de dons do Espírito. Aqui está falando de dons de Cristo. Não existe na Bíblia citando para buscar esses dons. Eles são depositados por Cristo. A gente não busca esses dons. A gente identifica quem já foi depositado desses dons. É diferente. Eles também não são funcionários da empresa de Deus. A má compreensão disso faz com que a gente tenha uma relação com as pessoas, dons que Cristo colocou na igreja, de forma empresarial. Não é para ser assim. A igreja vai ter que desenvolver uma determinada atividade. Pega os 5 ministérios que tem depositado na igreja e bota eles para fazer. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que eles foram depositados na igreja para ensinar os crentes como devem desenvolver o serviço e não desenvolverem o serviço. Não é que eles não possam, não é isso. Mas a função dos 5 dons é ajudar, é treinar, é desenvolver com a ação do Espírito Santo os crentes para que eles exerçam. Porque se os 5 dons estão exercendo e os crentes não estão exercendo, há alguma coisa aqui que não está acontecendo conforme deveria acontecer, conforme o plano de Deus aqui. Os 5 dons também não são resolvedores de problema. Então, a má compreensão disso pode fazer com que a gente olhe para os 5 dons ministeriais e corra para eles resolverem problemas que a gente não consegue resolver. Negativo. Se eles foram dados para treinar, para ajudar no desenvolvimento, cooperando com o Espírito Santo, desenvolvimento da igreja, então, na verdade, eles não são resolvedores dos problemas dos crentes. Eles são treinadores para que os crentes, tendo compreensão de Cristo, consigam resolver as situações que são propostas, ou até dificuldades que possam aparecer. Então não é para correr para eles, para resolver o problema que você não está resolvendo. A ideia é ser treinado para conseguir exercer aquilo que precisa exercer. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude. Precisamos da atuação do Espírito Santo. Porque se a gente agir de forma carnal, a gente vai corromper aquilo que Cristo colocou na igreja. De forma carnal, a gente pode usar os dons de forma orgulhosa. Ou podemos olhar para as pessoas que o Senhor depositou o dom de forma equivocada e as relações serem muito ruins. E não acontecer, não ser desenvolvido o que precisa desenvolver. E a gente atrapalhar. A gente se colocar como impeditivo da obra do Espírito Santo na tua igreja. Senhor, nos ajude a cooperar com o Espírito Santo. Se fomos depositados de algum desses dons, ou alguns desses dons, nos ajuda a cooperar com o que o Espírito Santo está fazendo na Igreja de Cristo. A gente quer ser submisso à ação do Espírito Santo e estar junto, cooperando, trabalhando junto na obra que está sendo feita. Senhor, se nós somos aqueles que devemos ser treinados, aqueles que o Senhor chamou para sermos treinados, para agirmos dentro do teu plano, para entrarmos em ação dentro do teu plano, para libertar os cativos, nos ajude a sermos submissos à autoridade, ao depósito que o Senhor colocou nas pessoas dons. Porque a gente não quer atrapalhar, a gente quer ser edificado para que o Senhor possa contar conosco na grande comissão, para que a gente se torne a igreja que foi estabelecida por Deus no plano eterno. Nos ajude, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém.